Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, nós estamos aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro, gravando mais um vídeo que vai estar disponível no dia 8 de abril de 2024. Vou chamar aqui os companheiros, aqui, o Serginho e o Cipriano, que nós vamos trabalhar junto aqui a temática da geração NEM. Fala, Serginho. Boa noite, Zaldir, boa noite, Cipriano. Mais uma semana, e uma semana interessante. Uberlândia, há uns dias aí, recebeu a visita do ex-presidente da República. Diz que a segurança dele estava dando até martelada, que diz que ele está com medão danado. É cada uma que aparece aqui em Uberlândia que eu vou te contar. É verdade. Cipriano, chega aí. Olá, Exaldir. Olá, Sérgio. Olá, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Aqui mais uma vez para agradecer a oportunidade e nesse início de noite, para trazer uma reflexão aí sobre temas da nossa realidade, para dar a contribuição deste espaço no sentido de melhorar o lugar em que pisamos. Legal. Então, a nossa proposta hoje é fazer essa discussão, Geração NEM, desafios e reflexões. Então, essa é uma questão que vem ganhando força. De uma época, havia uma preocupação muito grande com as pessoas que não estavam estudando, E agora a preocupação está nas pessoas que nem estão estudando e nem estão trabalhando. Daí o subitem aqui, ser desafios e reflexões, que na verdade não é uma questão só, Então, uma situação que apresenta várias, digamos assim, várias versões, Então é isso que a gente vai tentar fazer essa discussão aqui. Então eu vou tentar estruturar aqui, mostrar como nós vamos estruturar essa conversa aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Então, a gente vai fazer uma introdução, apresentando o tema, então já começamos a fazer isso, mostrar algumas estatísticas, e falar também das causas, dos desafios, e pensar também soluções e perspectivas para isso, entendendo que a juventude também precisa das duas coisas, precisa de escola e precisa de trabalho. Então, quando nós estamos falando aqui de NEM, nós estamos falando de uma geração que nem estuda e nem trabalha. Para começar aqui, Serginho e Cipriano, eu vou apresentar aqui uma reportagem, só para a gente começar aqui a fazer a nossa discussão. Então, é uma reportagem que está no UOL, vou chamar ela aqui só um minutinho, para a gente poder começar a fazer essa discussão. Aqui, qual é a manchete, Geração NEM, 1 a cada 5 jovens brasileiros não estudam e nem trabalham. Isso aqui é baseado a fonte aqui é o IBGE, Então, e aqui o texto vai colocando, dos 49 milhões de brasileiros na faixa de 15 aos 29 anos, 20% não estudam nem trabalham. Então, assim, isso acaba sendo um percentual significativo, E aí está falando que os jovens, isso vem aumentando de ano a ano, Aqui nós estamos falando de 2023, mas é uma questão que vem aumentando de ano a ano. Em 22 havia 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não estudavam. Em 23, isso já passa para 49 milhões. Então, é um aumento significativo.
aqui esse levantamento feito pelo UOL, os motivos eles são porque abandonou a escola, né, esses jovens apontam necessidade de trabalhar, né, mais 40%, nem sempre, né, consegue arrumar um emprego também, gravidez, no caso das adolescentes, e outros 10% apresentam razões as mais diferentes. E aí, isso é uma questão, então, que os números, né, eu entendo que são números aí bastante elevados aí para fazer nessa mesma linha que está, né, no jornal aqui, o Google, né, deixa eu aumentar um pouco aqui. Ele fala em mais de 7 milhões de jovens não estudam nem trabalham, diz o Ministério do Trabalho. Então, veja que são fontes diferentes, né, que colocam dados diferentes aqui, segundo a reportagem. Essa reportagem também é de maio de 2023. Né? Então, cerca de 60% desse grupo são mulheres, né, e a maioria também são pretos e pardos, desse grupo que nem estuda e nem trabalha. Né? O levantamento também dos 46% dos desocupados não concluíram o ensino médio, que também é um fator também preocupante, né? Não é à toa que o governo vem prometendo aumentar o número de para poder cobrir também essa lacuna aí de que as pessoas os alunos, os adolescentes não estão concluindo o ensino médio. Então, isso aqui também é em cima dessas questões, né? A gente vai tentar começar a nossa conversa aqui hoje, o Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, a gente poderia começar dizendo que os dados trazidos aí pelo Isaldir, independente da diferença quantitativa, eles mostram que a geração aí, cerca de 50 milhões de pessoas, né, entre os 15 e 29 anos, ou seja, da idade considerada em plena energia para o desenvolvimento de atividades produtivas, essa realidade de que um bom percentual ali, 10%, cerca de 10 milhões, nem estuda, nem trabalha. Isso a gente tem aqueles que só estudam, aqueles que só trabalham, aqueles que são desalentados, que não querem nem procurar mais o mundo do trabalho. Isso leva a seguinte questão para a gente pensar, trazer um pouquinho aqui, Isaldir, assim, até pedir a permissão para a gente fazer um pouquinho uma análise aí histórica. Nos anos 80 e anos 90, a gente trabalhava muito a questão do menor de rua, né? O Brasil era uma realidade muito presente e se pensava o quê? Esses menores iriam crescer e se tornariam aí depois os menores abandonados, que era o termo que chamava naquele momento, e chegar aos jovens fora, excluídos da sociedade. E nesse momento também a gente vive o processo de urbanização da sociedade brasileira, né? Indo para a periferia, que é outro elemento que está presente nos dados, que a gente pode pensar, uma vez que a maior parte aí, 68% desse universo, de que não estuda nem trabalha, são de negras e negros ou de pardos, que é uma denominação aí da cor criada pelo IBGE na sociedade brasileira. E, em regra, quando se pensa negras e negros, então, estão nas periferias, né? Então, isso aí vai pensando aí e trazer um elemento que a gente sempre fala de uma geração para outra, é que dar o jovem, que se diz a geração mais antiga, de o jovem é o futuro da sociedade, né? Então, as perguntas que se vêm para essa análise aí, que a gente vai pensar, que futuro, né? Agora, outra coisa se pensar, o mundo da educação, a educação teve sempre esse viés de que a educação era um meio de se adquirir ou se ter acesso ao emprego. E hoje mesmo a educação superior, no universo dos formados, tem uma grande quantidade de jovens que não saindo da faculdade, com um curso superior, até agora com a formação superior tecnológica, né, ou nos cursos técnicos de profissionalizantes, sai para o mundo do trabalho e não encontra vagas, né? E quando encontra, tem os baixos salários, então há um desestímulo. Poderíamos pensar, só para a gente
e questionando isso, poderíamos pensar que não tem mais aquela empatia, não tem a utopia do mundo do trabalho, o trabalho dignifica a pessoa, ou a própria escola tem também essa relação. Com o mundo da informatização da sociedade, desenvolvimento tecnológico, internet, redes sociais, o acesso ao mundo por essas vias, também a educação ela é atraente, o sistema educacional brasileiro. Então, são essas coisas que acho que nós vamos pensar aqui hoje, só para abrir o debate, né? Sérgio e Isaldir, trazer essas indicações para a gente começar a pensar as causas e o que propor para essa geração, né? Esse universo e esse universo bem substancial no quantitativo da sociedade brasileira. Nós estamos aí, podemos dizer que quase 25%, né? Tem 200 e poucos milhões de habitantes, desses aí temos 50 milhões nessa situação, e em plena energia e vigor da juventude. Correto, acho que são uma das questões também a gente tem que pensar, né? Daí as questões complexas também, né? A motivação, o que leva as pessoas a não procurar nem emprego e nem escola, né? Então, acho que tem uma série de coisas que a gente pode avançar aí. E aí, dessas questões iniciais aí, Serginho, só fala aí, por favor, sua colocação. Pois é, geralmente tem coisa, não me assusta muita coisa mais, mas 20%, esse número, ele é estarrecedor. Eu vou me limitar nesse momento a dizer algumas coisas que fazem sentido para a minha cabeça. Nós vivemos inclusive nos últimos 6 anos, a educação ela foi lascada. Tirou-se com as reformas disciplinas que apontavam para as utopias. Geografia diminuiu, história diminuiu, filosofia deixou de existir, sociologia deixou de existir, as artes deixaram de existir. Há informações, inclusive, que até os conteúdos esportivos tiveram uma redução. Esse jovem que vai para a escola, que é submetido a uma terapia de choque em conteúdos estamentais, qual é a situação dele? O que ele produz no cérebro dele? Isso é uma primeira dúvida que eu tenho. Uma outra questão bem danada, que é o seguinte: hoje você vê conversar em oferta de trabalho sempre na área de tecnologia. E o resto? Se uma pessoa que realmente não tem aptidão para a área de tecnologia, então ela não trabalha. Assim, são os primeiros apontamentos da minha cabeça que estão chegando, mas realmente é preciso, a gente tem que ir mais a fundo, porque esse negócio assustou. A sua fala é interessante, quer dizer, eles estão sempre colocando os empregos numa perspectiva seguinte, aquelas estatísticas. Nós até fizemos um vídeo aqui também sobre isso, falando sobre essas questões aí do antitrabalho, né, um vídeo que nós fizemos, que também vai estar aí disponível no nosso canal, aqui no nosso Coletivo Bancário do Livro, que essa discussão ela está sempre pontuando aquilo que o mercado espera. Quais são as carreiras mais isso, as carreiras mais aquilo. Aí você tocou no termo, Serginho. São as carreiras ligadas à tecnologia. Tá, beleza. E as outras carreiras? Correto, a sua colocação. E as outras carreiras? Então, o tal do mercado, ele está sempre querendo algo, né, que parece que a formação que está sendo feita nesse momento não é adequada, né? Nem para os trabalhos que estão aí, os empregos que estão aí, e, em tese, os empregos futuros. Então, quer dizer, e olha que o sistema, né, as empresas,
elas têm os seus próprios sistemas de formação, né? As fábricas têm suas escolas, os sistemas S que nós temos aí no Brasil inteiro, SESI, SENAI, outros, SENAC e outros por aí, eles também têm as suas escolas, e eles não estão formando também para esse mercado, né? Então, na verdade, eu vejo também uma outra questão, que é, a culpa não está no sistema. O sistema capitalista, ele está de boa aí, ele está oferecendo as oportunidades, porém as pessoas não estão se preparando para elas. Olha, nós sabemos que a desigualdade, né, um dos dados que está sendo colocado ali, a maior parte desses que nem estudam nem trabalham estão entre os pretos, né, os negros, vamos colocar pardos e pretos, que é a expressão que é utilizada. Então, quer dizer, também há uma diferença muito grande de acesso à própria escola pública, né, e, obviamente, a escola privada, inclusive essas escolas aí que são dos tais sistema S. Então, o sistema coloca a culpa na pessoa, no caso aqui, no jovem, né? A juventude não está se preparando, a juventude não quer nem estudar, não quer nem trabalhar, então o sistema fica de boa. Coloca a culpa nas pessoas. Eu acho que essa é uma questão também que a gente tem que levar em consideração aqui, como o Cipriano disse, né, Cipriano, para a gente começar essa discussão. Eu vou também colocar aqui, Cipriano, antes de passar para você, uma outra reportagem aqui, essa agora da CNN, só para a gente poder ir avançando e ir conversando aqui sobre esse tema, né? Geração nem trabalha e nem estuda. Vou só colocar mais essa, para a gente poder conversar mais um pouco aqui. Deixa eu ver aqui, está aqui. Acho que está bom, né? Então, aqui está trazendo o seguinte, uma outra questão dentro de um pouco disso que eu havia falado agora, Cipriano, de colocar a culpa nos jovens. Então, essa manchete aqui, ela é bem essa cara. População nem deixa de contribuir com 46,3 bilhões na economia. Percebe? Então, esses jovens que não estão nem estudando, nem trabalhando, obviamente, principalmente esses que não estão nem trabalhando, né, eles estão deixando de contribuir, ou seja, estão dando prejuízo à nação. É uma forma que se coloca o discurso também, né? Sempre o discurso, o sistema capitalista está de boa, porém, as pessoas é que não estão contribuindo, né? E aqui, essa reportagem aqui fala de dados aqui é uma reportagem de 2024, janeiro de 24, mas os dados aqui são os dados de 2022. Então, é interessante como que é colocado também essa situação, quer dizer, essas pessoas estão deixando de contribuir, como se o sistema estivesse precisando dessa contribuição, não é? Mas aí eu queria também agora, a gente poder conversar aqui, o Cipriano e Serginho, também um pouco nessa linha, né? Essas pessoas não estão trabalhando, então elas estão deixando de contribuir. Elas não estão estudando, então elas não estão se formando adequadamente para esse suposto mercado de trabalho, Cipriano. Então, Isaldir e Sérgio, agora a gente pode entrar mais um pouco para dialogar aí com essa realidade, pensar o seguinte, como tem aí os dados trazendo ainda, as mulheres jovens, né, que estão aí no percentual, que têm filhos nessa idade, né? Veja só, e o mercado de trabalho para essas mulheres? Há uma correlação direta, por exemplo, onde vão encontrar postos de trabalho na sociedade as mulheres que vêm aí sem ter estudado, no início da idade, 16, 19 anos, com um filho. Qual é o que se oferece, do ponto de vista de políticas públicas, para acesso a creches, né? Para acesso à educação, primeiro a educação sexual, né? Da juventude, para que tem muita informação,
Agora, o uso dessas informações de forma correta, há um planejamento, há políticas públicas para a juventude, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem essas previsões, né? Mas quando a gente pensa isso, pensar na realidade brasileira dos grandes, dos médios e dos pequenos municípios. Como que é isso, como que está essa política pública para a juventude, para o adolescente, para a adolescente que engravida e para aquela que tem que ir ao mercado de trabalho. A mesma coisa a gente pode dizer também para aquelas pessoas que ainda é uma grande realidade no mundo nosso, que precisam, desde cedo, contribuir com o auxílio financeiro para a manutenção da família, né? Aí vem o trabalho, e tem uma coisa que é bem, quando consegue, né, que é encantador, tendo em vista que a educação nossa, às vezes, a educação brasileira, principalmente aí do ensino médio, né, da educação básica, ela não tem uma relação direta com a vivência social, aí, embora se diga que a educação a escola deveria ser a continuidade da formação da família e tudo mais, isso não é a realidade, né? Há um corte entre situação escolar e situação vivida por essa juventude. As condições reais, sociais, onde mora, a família que pertence, o grupo de convivência, isso está fora da realidade da escola. Quando é levado para a escola, não é acolhido, às vezes é tido como... aí temos os sinais aí de presença desse mundo real dentro da escola, que não é recebido como um instrumento de composição da educação formal. E dizer aqui, nós um elemento desse que a gente tem que pensar, como quando se consegue um pequeno emprego, a tendência do jovem é abandonar a escola, porque, via de regra, há uma dificuldade de conciliar o trabalho com a escola. E o salário começa a ser algo interessante, até pelo o retorno imediato na aquisição das condições de sobrevivência. Então, é uma necessidade, a gente vai partir já começa a trazer aqui apontar para a necessidade de algumas políticas públicas, como no caso da escola, a educação integral. Veja assim, vamos tomar o exemplo de Uberlândia, essa semana, onde nós estamos falando sobre essa situação da juventude. Teve uma publicação aí que Uberlândia está oferecendo mais de 20 cursos profissionalizantes aí em várias regiões da cidade. E escolhe principalmente os bairros periféricos, para quem conhece aqui a região do Morumbi, né? A região do Lagoinha, que já foi periférico, está inserido, mas a condição dos que moram ali ainda é de excluído da sociedade. Temos aí lá no Maravilha, então, como o município, o mercado, falando de mercado, vai absorver essa qualificação de mão de obra, e quando absorve, o salário que se recebe, ele atrai também o exercício. Vejo a jornada permanecer, pelo acesso, no programa anterior, né, o acesso à comunicação diminuindo a necessidade de quantidade de obra de prestação, de quantidade de horas no local de trabalho, né? Como é que nós temos? Tem uma correlação direta entre a qualificação profissional e o mundo do trabalho, que a gente tem que começar concordando aqui com o Sérgio, isso é assustador. Essa realidade, do ponto de vista quantitativo, é assustador. Imagina 20% que nós vimos aí, ou quase 25% da população brasileira nesta situação, em pleno vigor das suas energias, né? Então, aí, que utopia tem? Qual a utopia que esse jovem está vivendo? Aí vamos, só para fechar, então, eu acho que a gente tem que pensar como se dá o oferecimento de cultura, o oferecimento de lazer, a integração dessa juventude à estrutura da sociedade, a partir desse incentivo a alimentar a própria utopia do ser jovem, né? E não desalentar. Então, pode ser que seja um dos elementos aí que tenham também
como facilitador, como na base dessa realidade dos que não trabalham, não estudam, o desalento perante a estrutura social e as suas condições reais de vida dessa juventude. É correto. Ô, Serginho, eu vou colocar mais uma outra questão, uma outra reportagem aqui, para a gente já poder também ir acrescentando. Tem a ver com a última que eu coloquei aqui, sobre essa questão da não participação, né, dos jovens aí nesse mercado de trabalho. Vou colocar mais essa aqui, e já, para a gente já poder, você já aproveita também, já pode ampliar aí Cadê? As coisas somem aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aqui. Aqui nessa reportagem aqui, está escrito a prática, que chama a organização aqui. Ele está falando dos problemas, né, que acarreta. Aí eu cito aqui as desigualdades econômicas e sociais, né, exatamente por falta dessas pessoas estarem integradas ao mercado de trabalho. Os problemas educacionais, como o Cipriano acabou de colocar aí, também, né, se a escola ela é atrativa. E também tem uma outra questão aqui que a gente pode também apontar, que é o desemprego e, obviamente, a precarização do trabalho. As pessoas, talvez, também não querem trabalhar em empregos paupernos, precários e tal. E, claro, aí vem a questão da saúde mental. Isso tem sido muito discutido ultimamente no Brasil, né, principalmente após a pandemia. O impacto, né, para a economia, como já foi colocado aqui, o desperdício, né, do potencial dessa juventude que está aí, e, claro, o aumento da desigualdade social, uma vez que essas pessoas terão dificuldades no futuro próximo, né? E aí tem essa questão. A gente tem outra situação aqui que é solução. A gente vai tentar deixar essa questão da solução, Serginho, para um pouco mais adiante. Então, eu gostaria do seu comentário em cima dessas duas questões aí, que na verdade é uma questão só, né? Os jovens não contribuem para a economia, e, por outro lado, também eles estão alijados aí dessa questão da desigualdade social e econômica. Pois bem, de fato, é uma circunstância que fecha o ciclo. Pois você imagina que, por exemplo, para o modelo capitalista, todo e qualquer ser precisa ser consumidor, né, e contribuinte para que a burguesia continue acumulando, e essa categoria de jovens não faz isso. Um outro item é a questão de como é que ficam essas escolas. Elas vão no processo histórico, porque o milagre não existe. Então, essas pessoas que, num determinado momento, vivem mesmo precária, sobre a alça dos pais, vai chegar um período em que elas vão ser empurradas no mercado. E aí são mão de obra, né, barata para que o mercado absorva lá na frente. Então, assim, é realmente um círculo muito... e para o capitalismo, ele se interessa muito disso. Lembro-me bem que, assim, eu vou depois colocar as questões de proposta, que eu acho que são os caminhos, mas eu coloco lá na frente. Legal. Acho que acho que a nossa dinâmica sempre foi essa, né? Colocar as questões e depois também tentar dialogar sobre os problemas e depois apresentar a solução. Dentro desse caminho agora, nós estamos falando aqui da formação, da educação, né? O governo Lula, no momento, além de fazer o propósito aí de investir nos institutos federais, começou também agora um outro programa que eles chamam de Pé de Meia, né, que é oferecer bolsa de estudo para os alunos do ensino médio. Claro, tem lá os critérios e tal, né, para que o aluno possa receber. Então, entendo que também é uma forma de
fazer com que esses adolescentes possam concluir o ensino médio, né? Nessas estatísticas mostra que uma parte significativa desse segmento aí de que nem estuda nem trabalha, também não concluíram o ensino médio. Então, quer dizer, é necessário ter políticas públicas, além da qualidade da educação, né, melhorar a qualidade da educação pública, obviamente, também é necessário que outras políticas possam fazer com que os adolescentes possam terminar o ensino médio. Uma que o governo está fazendo, então, é o programa lá, Pé de Meia, que parece que é R$200, né, por mês, para o aluno permanecer, concluir e estudar, né, fazer o ensino médio. Então, são ações que são colocadas aí para estar, digamos, na solução desses problemas. Bom, antes de a gente continuar aqui, eu acho que eu ainda não fiz isso aqui, que é falar do nosso coletivo bancário do livro, né, sempre pedir para as pessoas dar o like, compartilhar nosso conteúdo. Nós temos um canal aqui de esquerda que discute essas questões nessa perspectiva que nós estamos fazendo aqui hoje, e nós temos programas ao vivo todos os dias aqui de segunda a sexta. Agora, no sábado, nós estamos fazendo um seminário sobre os movimentos de resistência à ditadura militar. Está acontecendo ao vivo também, online, né, às 14 horas, com certificado. Então, a gente tem todo um processo para você se inscrever e participar, né, não só da discussão, como também ser certificado por participação no seminário. Então, de segunda a sexta, nosso canal, Coletivo Bancário do Livro, traz aí programas ao vivo. Eu, o Serginho e o Cipriano aqui, a gente está começando um movimento de fazer os programas gravados, como esse que vocês estão assistindo agora. Mas nós temos atividade segunda a sexta, e agora aos sábados também, às 14 horas. Segunda a sexta, normalmente, às 19 horas, com programas online. Pois bem, então, Serginho, e Cipriano, para a gente poder continuar aqui essa discussão, agora a gente vai tentar colocar um pouco, né, essa discussão, Sérgio, de possíveis soluções, né? Acho que essa aqui é uma questão também que a gente tem que pensar, né, para poder propor alternativas de verdade. Então, eu vou colocar aqui só para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Acho que é melhor maior, né? Aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco mais. Acho que dá, né? Isso. Então, aqui está falando aqui nessa prática aqui, que é essa ONG, né? Está falando aqui em possíveis soluções, e nas soluções aqui colocadas, investimento em educação. É óbvio, para tornar a educação mais atrativa, fazer diferença, né, para a juventude. Aqui fala também aqui da possibilidade de capacitação profissional mesmo, né, para esse mercado, como nós colocamos lá no início. Quer dizer, o mercado ele exige, mas ele oferece pouco para formar o trabalhador, seja na formação regular, escola, como também na própria formação no dia a dia do trabalhador, né? A não ser quando tem uma falta muito grande de determinados profissionais, aí sim eles fazem isso, mas isso não é cotidiano. Apoio psicossocial, né? Implementar serviços de apoio nas redes, nas escolas e comunidades. Política do emprego juvenil, né? Incentivar a contratação de jovens, enfim. Então, essas são questões que podem ser implementadas. Eu lembrei aqui há pouco também, né, dessas ações do governo agora, que é aumentar o número de institutos federais, que também programa de bolsa, que chama, tem até um nome, né, Pé de Meia, para que os alunos possam ter condições melhores para estar frequentando aí as escolas, o Cipriano. Então, Exaldir, Sérgio, eu gostaria de começar, dentre as propostas aí, começando pela educação. Sempre foi isso, a educação é emancipadora, né? Mas pensar, temos a universalização do acesso à escola e a permanência. E como chegar a essa escola, né?
que é um princípio constitucional aí da democracia brasileira, desde 1988, com a Constituição Federal, e tem a outra, ainda princípio aí de orientação do Estado, é que a criança e a adolescente, que é a fase de formação educacional, né, cabe à sociedade, à família e ao poder público criar as condições para o desenvolvimento integral como pessoa, né? E, veja bem, colocando a salvo de qualquer lesão moral à sua formação. É muito bom isso. Mas quando se vê qual é a realidade da sociedade em que se encontra esse universo, não cabe aqui pensar em não contribuição para a produção do PIB, né? Como tem aí o elemento. Essa fase do ser da pessoa até os 25 anos é fase de formação. E pensar aí numa formação integral em que vai ter em que a criança, desde a educação infantil, a educação fundamental, ensino médio, principalmente, tenha essa convivência integral no desenvolvimento das habilidades intelectuais e das habilidades humanas, né, o espírito para a arte, para o esporte, assim vai, e criar essa estrutura para que a escola seja, de fato, uma instituição que é a continuidade da formação na comunidade, da família. Então, esse é o primeiro desafio da sociedade que queira apostar no futuro da sua juventude, é ter uma educação integral em todos os níveis. Veja que há uma proposta educacional de melhoria no ensino superior, como são os projetos recentes, como o REUNE, ProUni, a reorganização, a criação dos cursos de graduação profissionalizante, de pós-graduação, o conjunto de ensino de cursos profissionalizantes em nível médio. Isso é bom, mas tem que vir acompanhado de políticas públicas. A sinalização aí de uma bolsa escolar é bom, é um paliativo, né? Mas nós vemos aí a evasão escolar, na parte do ensino médio, ela vem justamente e a grande quantidade de evasões, tendo em vista a falta das condições necessárias ao acesso à escola. Quando se fala isso, começa por uma alimentação, por onde morar, e acesso mesmo até chegar, não basta dizer a escola está aí. E como chegar a essa escola, né? Então, acho que esse é o plano fundamental, começa pela educação. Os outros, veja, tem tratamento psicológico, né? Tem um dos elementos aí, pode ser até que algumas doenças psíquicas sejam adquiridas pela juventude em falta dessas próprias condições, né? Vejo que tem até um imaginário popular e que é reconhecido pela classe dominante, de fazer uma correlação entre pobreza e loucura, né? Então, pobreza e loucura, quer dizer que o adoecimento é um sinal de que vem da consequência do ser pobre. Ora, não se resolve as condições estruturais e vem essas consequências sociais. E dizer assim, que de fato, embora tenha falado aí tenha dito no começo dessa fala, que não deve se ver a não contribuição para o PIB, mas a falta dessas condições básicas, né? Cultura, arte, integração social, educação integral para a formação da pessoa enquanto adolescente e juventude, vai ter uma consequência, né? Danos pessoais para essa geração e uma consequência que é danos sociais, até pela não contribuição, como trouxe aí, para a produção de riqueza do país. Então, esses elementos, acho que eu queria ficar só nessa análise, que começa por essa estrutura educacional básica necessária para a formação dessa juventude. E, com isso, o mercado, como se diz, o mercado, estamos no sistema capitalista, receba o conjunto dessa
população juvenil, que hoje nós temos aí nessa análise hoje do nosso tema aqui atrás, que são que nem trabalham nem estudam nesse momento. Essa realidade precisa ser superada, e parte dessa estrutura, eu gostaria de dizer que parte aí dessa estrutura básica educacional. Beleza. Acho que foi bem colocado, né? Você focou aí a questão específica da educação. Ô, Sérgio, nessa questão das alternativas, então, ou propostas aí de soluções, a gente coloquei aqui umas questões, o Cipriano colocou essa questão da educação. Gostaria de te ouvir aí também sobre isso aí. Eu, quando penso à luz do materialismo histórico que ainda pulula nos meus raciocínios, embora eu esteja longe desse movimento por não estar mais em lugar algum. Mas entenda-se bem o seguinte, vou fazer uma pergunta crucial. Quem me forma, eu jovem, pensa o quê? Ele é aquele que pensa as utopias? Eu diria para vocês que não. Essa é a primeira questão. Segunda pergunta. Esse pessoal, que é 20% da população de jovens, até que ponto isso é uma negação à sociedade em que nós estamos vivendo? Lembrem-se bem que o jovem lá do passado era aquele que construía as manifestações no mundo inteiro. Elas são guiadas por trabalhadores e jovens. Isso ocorre agora? Não. A última vez que nós vimos isso, lembrem-se bem, foi em 2006, que a caminhada do pessoal do Vem para a Rua, que andou nas cidades de porte médio e grande nesse país, puxando um alinhamento à direita, e alguns dizem à ultradireita, para mim é tudo direita. Então, é uma compreensão. Essas perguntas, elas poderiam ser respondidas de forma imediata, mas não são. Primeira questão objetiva, o Isaldir apontou. O governo assustou-se de tamanho que está contribuindo para que jovens que continuam estudando recebam uma certa quantia. É mais barato. Agora, quem os forma numa escola em que abriu mão das formações, diria, dos sonhos, mas que não são dos sonhos, mas que formam a essência do indivíduo, a escola abriu mão. Aí a escola faz o quê? Forma só apertador de parafuso, que agora, segundo alguns, dizem que isso não existe mais, mas que não é verdade. Então, aponta para quê? Para o que está acontecendo hoje, as crises existenciais, que tem aí nomes os mais variados, e que a medicina nada de braçada de costas. Eu acho que a gente conseguiu, né, fazer a discussão daquilo que a gente tinha proposto, né, de apresentar aí as questões, né, inclusive dados aí do número de pessoas e quanto isso é expressivo, né, dos adolescentes que nem trabalham e nem estudam. A problemática, né, você tem motivos aí os mais diversos, né, para a pessoa não procurar trabalho e nem continuar os estudos. Muitos desses jovens aí também não terminaram o ensino médio, e também depois a gente tentou aqui colocar aqui algumas questões que parte de política pública, obviamente, mas também parte de interesses aí por parte do capital também, né? Se eles querem trabalhadores, como nós colocamos aqui uma manchete, onde diz, olha, esses jovens estão deixando de contribuir com tantos bilhões aí com a economia. Então, quer dizer, se existem essas preocupações, né, por parte do capitalismo, por parte do mercado, vamos dizer assim, né, também é necessário colocar algumas questões de solução. Acho que a gente deu conta de fazer essa discussão. Diante disso, Cipriano,
trazer você mais uma vez aqui para fazer as despedidas e colocar alguma questão que você acha que ainda é relevante, Cipriano. Então, primeiro de tudo, é agradecer aí a oportunidade para a gente fazer esse debate de um tema tão interessante, porque diz respeito ao futuro, né? A gente sempre teve essa relação que as gerações presentes têm que transmitir melhores dias para as gerações futuras e que a juventude é o futuro da sociedade. Mas que futuro está sendo dado? Essa análise de hoje traz aí uma situação que entra na linha da juventude desalentada, a juventude sem utopia, como traz aí o Serginho muito bem, né? E isso deve ser motivo de preocupação para a atual geração, que está aí à frente da produção, à frente da administração pública, à frente da administração da produção de iniciativa privada, nas corporações, né, no mundo das religiões. Então, essa geração que está à frente da administração social agora tem a responsabilidade de, a partir dessa realidade, que quantitativamente não é pequena, e que gera vários efeitos para essa geração de jovem atual e que vai ter danos futuros caso não seja revertida desde logo e que passa necessariamente por políticas públicas, não tem outra saída. Aí, no mais, é deixar aí um abraço fraterno, a necessidade de construção de solidariedade, principalmente nesse sentido com a juventude, trazendo essas políticas públicas, e a esperança da superação desta realidade de um universo tão grande, de uma população, no caso da sociedade brasileira, que isso também repercute em outros espaços geográficos do mundo afora, né? É tão substancial com quase 25% da população atual, né? Isso é assustador. Então, deixar a esperança que isso seja revertido a partir da implementação de políticas públicas para esta geração, não tendo como um dano ou uma falta de contribuição ao PIB, e sim como uma contribuição para a riqueza, de forma que ela seja distribuída em qualidade de vida, de modo geral. Beleza. Ô, Serginho, as suas considerações finais aí e despedidas aí, Serginho. Um abraço, Isaldir, um abraço, Cipriano. Cabe a mim reforçar o que eu digo. O homem que vive no limite da sociedade capitalista, em nada vai contribuir. Então, espero eu que essas elaborações sirvam para que as pessoas consigam avançar no raciocínio de suas utopias. Legal. Da minha parte aqui, agradecer muito aqui ao Serginho, ao Cipriano, pela colaboração que a gente tem feito aqui sempre, aqui no Coletivo Bancada do Livro, mais uma vez aqui, colaborando para a gente desenvolver um tema aqui, da geração neném, né? Fazendo uma análise, reflexão, pensando aqui nos que nem trabalham e nem estudam. Então, agradecer muito também as pessoas que compartilham e curtem aí o nosso conteúdo. Um abraço a todos e todas. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.